안녕하세요. Gente, para o vídeo de hoje eu vou falar das frases de Cleide, Mariana e Alessandra, certo? Para a frase de Cleide eu fui deixando por último porque é uma frase muito simples, né? É uma frase que está representando o tempo futuro. Aqui também na de Mariana, ó, assistirei, só que de maneiras diferentes. Vejam que a de Cleide ela colocou em português com o uso do kadar como verbo auxiliar, né? E já a Mariana ela fez da outra forma, que eu disse que era possível também em português. A gente agora já sabe que em coreano não dá pra fazer isso aqui, né? A gente vai fazer dessa forma. Então, como é que ficaria a primeira? A gente vai dizer cozinhareis. A gente vai colocar esse verbo conjugado com a terminação de tempo futuro em português. Assim como Mariana fez aqui, ó. Assistirei, tá? Então, primeira coisa, né? Em português tá ok, mas em coreano a gente não teria como fazer isso. Então, teríamos que conjugar o cozinhar. Yorihada, olha ele aqui, ó. Yorihal koeyo. Ela fez, só que ela colocou o padrão ali, né? A gente não tinha praticado tanto assim. Vamos ver se agora, depois de tudo que a gente já viu, vocês conseguem fazer certinho. Yorihal koeyo. Então, esse padrão koshi não tem necessidade aqui, certo? Até porque nós usamos kot, no caso ela pensou em usar real kot, mas a gente só vai usar quando tivermos o que mesmo? Aqui teria que ter um verbo no tempo futuro, aqui um verbo de ação, tá? Até vai, oriha, né? Cozinhar. Mas aqui não é um verbo no futuro. Isso aqui é a terminação de tempo futuro. Isso aqui não é verbo no tempo futuro. A gente já viu que essa aqui é a maneira que a gente usa para colocar um verbo no tempo futuro. Isso aqui é terminação verbal, certo? Pronto. Então, o correto seria 요리할 거예요. 내일은, né? 내일은 생선을 요리할 거예요. Amanhã eu cozinharei peixe, tá? Vamos para de Mariana agora. Mariana, eu assistirei filme. 나는 영화를 볼 것이다. Pronto. Assistirei, ok. Vamos ver em coreano isso? 보다 com a terminação do tempo futuro. real 것이다. Tá errado? Não, tá certo. É exatamente isso. Poderia ser 볼 거예요, 볼 거야, 볼 것입니다. Poderia ser qualquer um desses, né? E ela usou ao nível aqui a forma plana do verbo, né? O idá, sem colocá-lo de maneira formal ou informal ou honorífica. Tá? É uma opção também. Então, ela colocou certinho a frase traduzida. Ela disse em coreano exatamente o que ela estava dizendo em português. O problema é que na tarefa eu pedi para vocês usarem o padrão. E o padrão é o que mesmo? Real, kot, né? Ou ul kot. Foi isso que gerou dúvida. E aí, veja, ó. Ah, mas aqui é o padrão, professora. Aqui eu quis colocar o padrão, ó. Eu fiz isso. Pra mim, isso aqui era o padrão. Real kot. Faz sentido. Porque podar é verbo de ação, né? Tá aqui ele. E eu tenho um outro verbo aqui, que é o idar. Eu penso assim, eu acho que assim tava certo. Mesmo que você ache que assim tá certo, por acaso idar está no tempo futuro, porque pra usar o padrão aqui, ó, esse verbo tem que estar no tempo futuro. Por mais que você pensasse, não, mas o certo é usar o padrão. Digamos que você entendeu dessa forma. Mesmo assim, o critério de ter esse verbo aqui no tempo futuro não está sendo atendido. Não tá. Então, não é padrão aqui, certo? Isso é terminação de tempo futuro, tá? Então, ela fez a frase em português, fez em coreano. As duas estão corretas, mas não era o que a gente precisava na tarefa, que era para usar esse padrão. E para usar ele, a gente já sabe. Verbo de ação, né? Por enquanto, nós paramos aqui. Depois eu vou falar dos verbos descritivos. E o verbo no tempo futuro, tá? E depois eu vou falar, claro, da relação entre esses verbos, né? Como eu falei do uso do uró, uró, a relação é de que um representa uma ação que leva a um movimento para que a gente consiga fazer um outro, né? Praticar uma outra ação, para um outro propósito. Já aqui a relação é diferente, mas a gente vai chegar lá, tá? Vamos aqui agora para a frase de Alessandra, ó. Amanhã comprarei o que eu preciso para estudar e trabalhar. O legal da frase dela é que já vem com para, né? Então, ela colocou uma frase bem, né? Bem coesa, todas as informações estão bem conectadas ali. Então, o para já está aqui. A gente já sabe que para o para é uró, oró, né? E vamos ver as demais informações. Se eu sei que ela vai comprar algo com o propósito disso aqui, vamos colocar uró, oró nisso aqui, não é? Então, vamos lá. Vamos colocar as informações que a gente já sabe, né? Amanhã, não tem por que se preocupar. Olha ali, ela fez também, ó. Neil. Comprarei, tá? Eu vou só no que tá em português, tá? Aqui que ela colocou é uma opção também. Em português tá omitido. Eu vou focar só no português, porque eu tô preocupada mais com a questão do verbo. Mas aqui tá ok, tá? Neil.
Comprarei o que eu preciso para estudar e trabalhar. Bom, comprarei, verbo principal, né? Amanhã comprarei. Eu consigo entender que você amanhã vai comprar alguma coisa. Eu vou ter que perguntar o quê, né? Mas quando a gente diz amanhã para estudar e trabalhar, não faz muito sentido. Então, eu preciso desse verbo principal para entender a frase, para pelo menos ter uma noção do que você está querendo dizer. Comprarei. Como é que eu digo comprar no tempo futuro? Aproveitando aqui. O verbo é sadar, né? Sadar. No tempo futuro, ela fez aqui, ó. 살 거야. Certinho. Terminação de tempo futuro. real, né? real com 거야. Uma opção que ela teve, que ela fez aqui. Deixa eu colocar aqui marcadinho. real 거야. Tá? 사다, a gente remove o da, coloca real 거야. Então, 살 거야. É de maneira informal isso aqui, tá? 살 거야. Mais informal. Poderia ser 살 거예요, 살 것입니다, tá? 살 것이다, como a Mariana fez antes. Então, é isso. Então, identificar o verbo principal e colocar no final, ela fez certinho também. 살 거야. Pronto. Amanhã, comprarei. Comprarei o que eu preciso. Isso aqui a gente vai falar já, tá? Então, espera um pouquinho. Vamos pro restante. Para estudar e trabalhar. Como é que eu digo para praticar uma ação e outra? Vou fazer isso para que aquilo aconteça. 으러 ou ró. Então, como é que vai ficar? Estudar e trabalhar. Vou colocar nessa ordem, tá? 공부하다. E também tem o verbo 일하다 ou irada, tá? Irada. Como é que eu digo estudar e trabalhar? Eu tenho que conectar esse verbo com esse. Como é que eu conecto? Removo o da, não é? Do primeiro. E coloco o conectivo para esses verbos. Qual é ele? É o go. 공부하고, né? Estudar e trabalhar. Mas veja, eu não posso deixar o irá com a aqui, com a terminação de tempo infinitivo. O que é que eu tenho que fazer? Também removo esse da, né? E eu vou ver o que é que ele é na frase. Ele não é o verbo principal. O que é que ele tá fazendo aqui, então? Para estudar e trabalhar. O que é que ele vai receber aqui, ó? Isso aí, o nosso padrãozinho que vai indicar esse para, né? Esse propósito. Qual é o padrão? 으러 ou ró. E aí, eu uso 으러 ou ró. Bom, ró nós usamos se o verbo não tem patim. 으러 nós usamos se o verbo tem patim. 먹다, 먹으러, tá? 사진 찍다. 찍다. É esse verbo, tá? 사진을 찍다. Tirar fotos. Então, eu tenho patim, removo o da e acrescento 으러. 찍으러, 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 tá? Então, no nosso caso aqui, que não tem patim, a gente coloca ró. Irá, ró. Isso aqui eu sei que vocês já sabem fazer, já estão prontos aí, isso é ótimo. Então, 내일 공부하고 일하러. Para estudar e trabalhar, né? Para estudar e trabalhar. O que mais? Comprarei. Aí falta só essa informação, que é o que a gente vai entrar hoje. O que eu preciso. Como é que a gente diz isso em coreano? Para a gente falar da frase de Alessandra, eu vou precisar fazer uma pausa e introduzir algumas informações. Eu vou começar com verbos descritivos. Vejam que todos esses aqui são verbos descritivos. Queria ter começado com verbos de ação, mas eu vou começar com os descritivos, porque o vídeo de hoje vai ser apenas para a gente entender como colocar aquela informação na frase da Alessandra. Lá na frase de Alessandra, nós tínhamos assim, comprarei o que eu preciso. Pronto. Vocês concordam que quando eu digo isso aqui, eu posso dizer também, eu posso representar dessa forma? O que eu necessito. Concordam? Ou seja, são sinônimos. Concordam também que eu poderia trocar e dizer dessa forma? O que é necessário. Tudo isso aqui são formas sinônimas, equivalentes. A diferença é que aqui eu estou usando precisar, aqui necessitar e aqui é como verbo. Ou seja, eu posso dizer algo assim de 3 maneiras diferentes. Lá em coreano não tem necessidade de você se preocupar com essas 3 formas, porque em coreano nós temos um verbo já prontinho que descreve isso, que é 필요하다.
não precisa se preocupar em diferenciar preciso de necessito ou de é necessário. O que eu espero é que vocês apenas conheçam como é que se diz ser necessário, estar necessário. Ou ser preciso, já que eu estou dizendo que eles são sinônimos. As ideias desses verbos são sinônimas. Ser preciso, tá? Ser necessário, olha aqui também, ó. O verbo ser no presente, necessário. Ou seja, essas 3 maneiras que a gente consegue fazer em português, para isso a gente só precisa saber de uma forma em coreano, que é usando o 필요하다, certo? Então, na frase de Alessandra, o que eu preciso, vamos fazer o que aqui? Vamos pegar todas essas informações, tá? Vou tirar esse preciso daqui, porque ela disse com preciso, mas eu sei que necessito também é sinônimo, né? O que eu necessito. Pra gente ver isso aqui, ó, dessa forma mesmo, certo? Ou preciso, como ela fez lá, né? Tá? Então, em coreano, esse verbo aqui é um verbo de ação ou descritivo? Ser ou estar necessário. O verbo de onde vem isso aqui? 필요하다. Verbo descritivo, certo? Quando eu digo 필요하다, eu estou dizendo ser ou estar necessário. Ou seja, esse verbo está na forma infinitiva. Não é? Quando eu quero dizer que algo é necessário, ou seja, quando eu estou conjugando o 필요하다, vamos colocá-lo no presente? 필요해요. 필요해요. Ou no nível honorífico da formalidade, 필요합니다. Então, aqui ele está conjugadinho, né? Aí, quando eu faço isso, eu conjugo ele, eu estou tendo ele no tempo presente. Isso significa é necessário, está necessário. Eu pego isso aqui e já trago para o tempo presente, certo? Mas lá na frase de Alessandra, o que eu quero dizer é o que necessito, certo? A gente vai aprender hoje a fazer isso aqui. Eu sei que tem alguma coisa a ver com 필요하다, mas como é que eu faço isso? Então, vamos lá do início, eu vou apagar essas informações e a gente vai se concentrar exemplo por exemplo, tá? Até chegar aqui e voltarmos para a frase dela para esse vídeo de hoje. O que eu quero fazer agora, eu quero que vocês aprendam a fazer, porque é isso que acontece lá na frase da Alessandra e que vai dar uma base, uma introdução para o uso dos nossos padrões, aqueles que trabalhamos no treino oral, é dizer isso aqui, ó, tá? Nós temos o verbo no infinitivo, 중요하다, ser ou estar importante. Mas eu quero dizer coisas importantes, ou seja, eu quero caracterizar algo. Alguma coisa que é importante, alguma coisa que é urgente, alguma coisa que é triste, tá? Essa palavra coisa também poderia mudar, poderia ser pessoas importantes, saram, tá? Poderia ser problemas aqui, ó, problemas urgentes. Eu poderia substituir problemas, 문제, certo? Poderia ser dias tristes, dias, 날, tá? Poderia ser itens necessários. Itens é aquela palavrinha que a gente viu lá no vocabulário, 물건, tá? Eu tô dando só o exemplo com coisas porque é o primeiro passo. A gente vai chegar ao conhecimento inteiro desse padrão e por isso eu vou precisar usar coisas hoje. Mas poderia ser qualquer um desses termos ou outros que eu quero caracterizar como importante, urgente, triste ou necessário. Então, como é que a gente faz isso aqui? Eu imagino que boa parte já saiba, mas nós nunca paramos para fazer isso, para estudar somente isso. E é isso que eu vou explicar hoje, que é o primeiro passo para a gente entender o padrão que estávamos trabalhando no treino oral na semana anterior e que não conseguimos dar sequência. Então, como é que a gente faz para sair disso aqui, ser ou estar importante, para isso aqui? Coisas importantes, ou seja, só dizer o importante. A ideia do verbo é importante, está importante, não existir. Como é que eu faço? Lá no verbo 중요하다, a primeira coisa é tirar o da dele, certo? Então, vou apagar aqui o da, ó. E vamos fazer dos outros também, né? Os outros também tem que apagar, e os outros também eu vou apagar, ó, vou tirar o da de todos. O primeiro passo é esse, tá? Estou lidando aqui com verbos descritivos. Hoje eu só vou falar dos verbos descritivos, certo? Depois que eu tiro o da dele, para usar ele só como um adjetivo, vejam que nenhum deles mais eu digo é ou está. É ou está, some. Eu tenho os radicais. E aí, para transformar esses verbos em
adjetivos, apenas adjetivos, eu vou acrescentar alguma coisa aqui a eles, certo? E na sequência, eu vou colocar o item, o termo, o substantivo que está sendo caracterizado como importante, como urgente, como triste, como necessário. Ou preciso, né? Já que eu disse que necessário é sinônimo de preciso. Então, eu vou usar a palavra coisas, tá? Para todos, para esse exemplo. Mas, como eu falei, poderia ser pessoa, problema, dia, qualquer coisa aqui, tá? Eu vou usar só a palavra coisa para que vocês vejam como é que fica. Então, ó, a palavra coisa em coreano, só ela é kot, tá? Então, eu vou colocar aqui. O substantivo que vai ser caracterizado, ou seja, alguma coisa importante, vem aqui. Como eu estou usando coisas, eu vou manter aqui, tá? Kot, 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 kot. Então, o que eu fiz? Peguei o meu verbo, tá? Que é um verbo descritivo. Removi o tá. E na sequência, já deixo ali prontinho o termo que eu quero dizer que é caracterizado dessa forma aqui. Como eu disse que ia usar o exemplo com a palavra coisas, e a palavra coisa em coreano é kot, eu já coloquei ela aqui também. Só quero saber agora o que vai acontecer com o verbo. O que vai acontecer com o verbo é que a gente vai acrescentar, se for um verbo descritivo e não tiver patim no radical, nós vamos acrescentar um nian ao radical desse verbo. Vamos lá, então? Olha ele aqui, ó. Nian, outro nian, outro nian, outro nian. Então, ó, é isso, tá? Eu não preciso me preocupar com mais nada. 중요한 것, coisas importantes. 급한 것, coisas urgentes. 슬픈 것, coisas tristes. 필요한 것, coisas necessárias ou coisas precisas. Claro que em português, coisas precisas não é muito natural. Então, a gente faz uso do que. Coisas que preciso, tá? Coisas necessárias é o equivalente a dizer coisas que preciso. Concordam? Tá? Uma outra maneira de explicar isso, porque eu sei que não é tão fácil, muita gente tem dificuldade ainda, é a palavra kot não significa coisa? Coisa. Pronto. Vamos fazer então ao pé da letra. Coisa ou coisas. Tudo bem. Faz de conta, para quem tá com dificuldade, que esse ni aqui, que a gente anexa ao radical de um verbo descritivo, tá? Para transformar esse verbo apenas num adjetivo, para que ele tenha a função apenas de caracterizar um substantivo, nós vamos imaginar, para quem está com dificuldade, que esse ni aparece como se fosse um que. Coisas que são necessárias. Coisas que são necessárias. Quando eu faço assim, eu ainda consigo pensar nele em forma de verbo. Que são necessárias, tá? Só para quem tá com dificuldade. Não é a melhor, não é o ideal, né? O ideal é lembrar que quando eu quiser caracterizar algo, eu tiro o dado verbo descritivo e acrescento nian se ele não tiver patim no radical. 중요한 것, 급한 것, 슬픈 것, 필요한 것. Coisas importantes, coisas urgentes, coisas tristes, coisas necessárias. Bom, eu trouxe aqui já a tarefa de hoje, porque nós vamos parar o vídeo por aqui. Não tem mais explicação por hoje, tá? Por hoje, eu só espero que vocês consigam caracterizar esses substantivos aqui. Muitos problemas, poucas coisas, carros rápidos, compromisso urgente, pessoa amável, criança feliz, carteira velha, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, eu expliquei para vocês que para caracterizar um substantivo, né, caracterizar aqui com um verbo descritivo, eu preciso desse verbo descritivo remover o tá, primeira coisa, né? Em seguida, verifico se o radical dele tem som de vogal, ou seja, não tem patim. Se não tem patim, eu acrescento a esse radical um nian.
Quais são os casos aqui em que não tem patim e que eu acrescentarei esse nian? Aqui, 바르다. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Os demais têm patim. Aí a gente já vai pensar de outra forma, certo? Tem patim, tem patim, tem patim. Quando não tem patim, é como eu fiz lá no exemplo dos verbos que eu fiz anteriormente. Os que não têm patim são aqueles que a gente vai acrescentar só o nia aqui no radical. E se tiver patim no radical, que foi algo que eu não falei, né? Porque nos exemplos lá não tinha isso, mas eu já coloco aqui, ó. A gente vai, em vez de usar o nia, a gente vai usar ok? Então, 많다, perde o tá e vira man. Mantém isso aqui, tá? É só acrescentar 많은. Vai ficar assim, ó, radical, né? Man. Era 많다, mas eu tiro o tá e coloco o meu padrão para caracterizar alguma coisa que vai vir depois. 많은 e algum substantivo, certo? 많은 사람, muitas pessoas. Olha aqui, ó. 사람. Muitas pessoas. Muito amor. 많은 사랑, né? Assim é amor. Tá? É isso aqui que vocês têm que fazer, basicamente. Mesma coisa, 적다, ser ou estar pouco, quero que vocês digam poucas coisas. Coisas, palavrinha corta, né? Então, 문제, tá aqui, problema, 문제, vocabulário. Coisas vocês já sabem porque eu usei no exemplo. Carro, coloquei aqui, mas acho que vocês já sabem. Compromisso, 약속. 약속, compromisso, tá? Então, já dá para vocês fazerem a tarefa com esse vocabulário e com essas orientações. Aqui, eu uso nian quando o verbo é descritivo e eu quero usá-lo para caracterizar algo. Quando eu tiro o da dele, não tem patim. Então, nian. E aí, o substantivo que eu vou querer caracterizar. Mas se, depois de tirar o da, apesar de ser um verbo descritivo, tiver patim, aí eu vou ter que trocar. Eu vou usar o tá? Ou nian ou São os padrões que a gente pode usar. Para transformar esse verbo, tirar dele a função de verbo, tirar isso aqui dele, ó. Isso sai, para que ele seja apenas um adjetivo, como está aqui. Muito, pouca, rápido, urgente, amável, tá? Feliz, velho, tá? É isso. Bom, vou deixar com vocês agora, a gente vai se encontrar no próximo vídeo para dar continuidade a isso aqui. Até mais, 안녕!